Fala pessoal, bom dia a todos, bom dia a todas, espero que todos estejam bem, com muita saúde. Estou aqui novamente para responder mais algumas perguntas que foram deixadas lá na nossa caixinha de perguntas que eu posto no grupo dos pais. Se você ainda não faz parte do grupo de pais, entre em contato comigo através de uma mensagem de áudio, dizendo seu nome, nome do seu filho, sua filha, e a série em que ele está atualmente, para que eu faça a sua inclusão no grupo de pais. Essas perguntas de tirar dúvidas eu estou postando tanto no grupo dos pais quanto nas turmas, porque eu sei que muitos pais fazem parte das turmas, mas ainda não estão lá no grupo dos pais. As perguntas vocês só podem fazer por lá. As respostas eu posto nos dois lugares, mas eu acho que é importante vocês participarem do grupo de pais que ainda não está, porque tem coisas que eu posto só lá, que diz respeito apenas aos pais, tá bom pessoal? Então vamos lá, eu recebi mais algumas perguntas, hoje eu vou falar sobre consulta de situação do filho, quais atividades que foram utilizadas para fechar o primeiro semestre, questão de acentuação e configuração de teclado, sobre a questão de notas e sobre o recesso de julho. Começando então sobre consulta de situação do filho. Muitas pessoas têm me mandado solicitação para verificar a situação do filho lá na caixinha de perguntas. Eu prefiro que essas solicitações de consulta da situação dos filhos sejam enviadas para mim no privado. Por quê? Se você me manda lá na caixinha, eu vou ter que procurar o seu filho, aí eu vou ter que procurar o seu nome na lista de pessoas do WhatsApp. Então fica muitas etapas para eu executar e fica muito mais fácil quando você me faz essa pergunta direto no privado. Então eu gostaria muito que as perguntas sobre a situação dos filhos fossem feitas direto no privado. Me ajuda muito, tá? A outra pergunta é o seguinte: quais as atividades que foram incluídas no fechamento da primeira etapa? No fechamento da primeira etapa foram consideradas as atividades que foram enviadas até o dia 31 de maio. Então, essas atividades já estão fechadas, não tem como mandar novamente. As atividades postadas a partir da semana do dia 7 de junho para frente vão ser consideradas para a segunda etapa. Essas atividades continuam abertas, tá? Mesmo quem ainda não concluiu, que esteja atrasado, elas continuam abertas a partir do dia 7 de junho. Então, não deixe acumular aí mais uma vez, para quando a gente chegar lá no final do ano, a gente não ter o mesmo problema que nós tivemos agora no fechamento da primeira etapa. A próxima pergunta é uma situação que foi relatado por uma pessoa e de repente se estiver acontecendo com mais pessoas já fica aqui a resposta. Essa pessoa diz para mim que não está conseguindo fazer a acentuação direito e se isso teria algum problema. Olha, a falta de acentuação não acarreta problema, mas dá uma olhadinha aí, se for computador deve ser uma configuração no teclado. Celular tem aquela questão de você segurar a tecla para fazer o acento, mas o fato de você mandar alguma palavra sem acento aí nas suas respostas não vai prejudicar a resposta propriamente dita. O que não pode ter erro é o nome do aluno, mas mesmo assim no nome do aluno não tem problema se o nome for acentuado ele mandar sem acento não, tá? O que não pode é ter erro, nome incompleto, nome abreviado, nome com ponto, nome com qualquer coisa que não seja, que não faça parte do nome, isso não pode. Agora, nas respostas é mais tranquilo, beleza? Então presta atenção aí no nome e as respostas sem acentuação não prejudicam o recebimento e nem prejudicam a sua avaliação, não. A outra pergunta é a seguinte: os exercícios valem como nota? Toda atividade que a gente faz, a gente usa como atividade avaliativa.
O que a gente ainda não tem é uma determinação da prefeitura de como transformar essa avaliação que a gente está fazendo em nota. Assim que a gente tiver essa diretriz, aí a gente comunica com vocês. Então, toda atividade que você envia, ela é sim uma atividade avaliativa. E mais do que isso, ela está valendo carga horária. Toda semana nós postamos 2 formulários. Esses 2 formulários correspondem a 36 horas de atividade. Então, se você deixa de fazer um ou os 2 formulários, você está deixando de cumprir essas horas de atividades. Se você mandou um só, você cumpriu metade, né? Foi só 18 horas de atividade. Mandou os 2, cumpriu as 36 horas. Se não mandou nenhum, você fica em aberto com essas 36 horas até você mandar. Essas horas correspondem à frequência. Então, se você tiver muitas horas em aberto, vai acontecer o mesmo problema que aconteceria se você tivesse faltado muito às aulas no presencial. Então, vamos evitar esse problema enviando as atividades e enviando em dia. Em relação às notas, nós temos que aguardar uma determinação clara da prefeitura de como que a gente vai transformar essas atividades em notas para colocar para vocês aí como é que está a situação dos alunos. Beleza? E a última pergunta foi uma pergunta que me fizeram no Tira Dúvidas passado, mas eu ainda não tinha essa resposta. Agora eu tenho. A pergunta foi: vai ter férias no mês de julho? Vai ter recesso no mês de julho? E a resposta é sim, nós vamos ter um recesso. O recesso vai acontecer do dia 19 até o dia 31 de julho. Então, nessas 2 semanas de recesso, não haverá postagem de atividades. E aí a gente volta, então, já no mês de agosto, né, na primeira semana de agosto, com as atividades referentes ao mês de agosto. Então, recesso do dia 19 até o dia 31 de julho. Não haverá postagem de atividades nessas 2 semanas. Voltamos no mês de agosto, logo na primeira semana de agosto, com as atividades sendo postadas. Ok, pessoal? Então essas foram as perguntinhas que vocês fizeram e à medida que mais perguntas que não foram respondidas sejam feitas, eu vou respondendo e colocando as respostas no grupo dos pais e aqui nas turmas. Ok, pessoal? Então é isso aí. Grande abraço para vocês, um bom dia, se cuidem e até a próxima.